Olá! Notícias sobre exercícios de tiro pela Marinha no arquipélago de Alcatrazes, em São Paulo, motivaram a apresentação de um projeto de lei que obriga as Forças Armadas a respeitarem normas ambientais durante a prática de tiro. Uma das preocupações é com a proximidade de baleias que se dirigem ao nosso litoral por conta da migração para procriarem. Para saber mais detalhes sobre a proposta, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o autor, deputado Nilton Tato, do PT paulista. Bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite. Prazer enorme estar de volta aqui ao vivo nos estúdios da TV Câmara. Prazer, Regina. Bom, deputado, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esses exercícios militares, principalmente nessa área marinha. O senhor que é defensor dos direitos humanos, participa da Frente Parlamentar Ambientalista. Como é que isso é feito hoje? Primeiro, acho que é importante para quem está acompanhando esse debate aqui, a razão, inclusive, desse projeto de lei. Nós temos uma legislação ambiental, podemos dizer assim, que é colocada como quase como uma cláusula pétrea, Vanguarda, que é a garantia da vida dos humanos, mas também das outras espécies, e o cuidado não só com a nossa geração, mas também com as gerações futuras. E, portanto, qualquer atividade, não importa se é de um empreendimento, não importa se é de uma cooperativa, não importa também se são exercícios militares, ela precisa assegurar que não tenha impacto ambiental, que não venha infringir essa legislação que é para a proteção do direito à vida, do direito ao patrimônio do povo brasileiro, inclusive das futuras gerações. E esse projeto ele foi muito inspirado numa luta antiga dos ambientalistas, em especial de São Paulo, mas é do Brasil inteiro, porque há muito tempo, né, as Forças Armadas fazem exercícios militares, né, dando tiros no arquipélago de Alcatrazes. E ali é um dos principais locais de reprodução de aves, né, do litoral. E no mês de agosto, julho, agosto até setembro, é um lugar importante de reprodução também da baleia jubarte. Tá? E esses tiros de canhão, né, podemos dizer assim, de exercícios, né, de treinamento militares, causam um impacto muito grande, né, para as aves, né, e também para as baleias, além evidentemente de outras espécies. Já teve diálogo, então de vez em quando há possibilidade de dialogar, inclusive com as Forças Armadas, no sentido de mudar, inclusive, a época para fazer esses exercícios. Então, esse projeto de lei, ele vai no sentido de reafirmar, falar, olha, nós não estamos em guerra, tá? Não se trata, porque você tem todas aqueles senões que você pode infringir a legislação ambiental de interesse geral da nação para determinado aspecto. Então ali é possível esse tipo de treinamento buscar, inclusive, outros lugares que de repente não tenha tanto impacto como naquele lugar. E isso, com base então no exercício e naquilo que vem acontecendo em Alcatrazes, a importância de um projeto de lei nacional para obrigar também as Forças Armadas a obedecer à legislação ambiental. Tá? Porque eu estou falando das Forças Armadas como qualquer outro deveria, qualquer outro cidadão, qualquer outro empreendedor, enfim, qualquer outro tem que obedecer à legislação ambiental, porque é um interesse geral de toda a população brasileira, inclusive das futuras gerações. Agora, deputado, o senhor falou mais da área marinha. Também na área terrestre, esse projeto vai abranger? Sim, é isso que eu falei. Se não tem uma razão maior, tem que se segurar e obedecer, porque senão você deixa solto, de repente alguma organização, no caso aí dos militares, pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Então, eu sei que não é isso que ocorre, mas se você não tem essa garantia na legislação, você abre a possibilidade de fazer qualquer atividade militar em um lugar que seja sensível do ponto de vista ambiental.
Agora, né? o projeto não é só voltado para os militares, porque hoje em dia aumentou o número de clubes de tiro no país. Ele também pode estar sujeito a essa legislação? Também está sujeito se, evidentemente, elas estiverem em algum lugar que tenha um impacto ambiental, porque nós estamos tratando nesse projeto de lei especificamente de atividades que provoquem atividades militares. É um artigo que a gente está colocando na própria Lei de Crimes Ambientais, tá? Um artigo dizendo para as Forças Armadas, tá? Clube de tiro que, se por acaso tem algum impacto ambiental, já tem legislação para isso. Aí aplicar a legislação. Como outras atividades econômicas, outros empreendimentos que tenham impacto, é outro debate que tem, mas a gente já tem legislação que obriga o cumprimento da legislação ambiental. O que nós temos é uma lacuna nessa legislação, tá? Que não coloca essa obrigatoriedade para as Forças Armadas, tá? Então, inspirado nisso que já vem gerando um debate muito grande desses exercícios, tá? Então, inspirado nisso ali, falar, nós precisamos fazer esse debate para que todos fiquem submetidos à legislação. Agora, deputado, eu estava lendo que, inclusive, nas atividades administrativas, as forças militares também vão incidir essa obrigatoriedade. Por quê? É um nome que se dá, né? Aí nós não estamos falando aqui de atividade administrativa, daquilo que a gente imagina dentro de um espaço de escritório. Foi isso, tá? A gente pensa logo a Então, princípio, né? tecnicamente, é um nome que se dá como um exercício administrativo, de treinamento, né? Então, é muito mais nesse sentido. Tá? Não se trata, estou falando tecnicamente, não se trata de atividades internas. Enfim, é aquela atividade que todos acho que tem clareza aqui. Você imagina só o exercício, para quem está acompanhando a gente assim. Um tiro de canhão para tentar acertar um alvo lá naquela ilha, né? Como se fosse, né, um exercício de guerra. Tá? Só que naquela ilha você tem lá é um dos principais ninhais do litoral brasileiro de alcatrazes, né? E só pegando dessa espécie, mas também tem de outros, né, de outros animais e no caso também das baleias. Então, só imagina então esse assim, um tiro de canhão lá na ilha, o estrago que faz e o impacto que tem. Tá? Com certeza. Agora, uma última pergunta, deputada, sobre a fiscalização. Como é que vai ser essa fiscalização para que realmente não ocorram mais esses exercícios de tiro nesses locais? Não, se aprovado, evidentemente, o projeto de lei, ele vai estar subordinado a todo o sistema nacional de meio ambiente, o controle, o acompanhamento. Então, a fiscalização estará a cargo, né, do IBAMA, como já faz a fiscalização de toda a legislação ambiental, né? Então, se aprovado o projeto de lei, ela está lá no crime, entra como parte, né, da lei de crimes ambientais e aí, evidentemente, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, que tem a responsabilidade da fiscalização por parte do poder público, né? E só para a gente saber, a tramitação aqui, tem chance dele ser aprovado já no início dessa legislatura? Ele vai passar, ele é aquilo que a gente fala que é definitivo nas comissões, né? Sim. Então, está lá na Comissão de Meio Ambiente. Conclusivo, né? Eu sei que a última comissão é a Comissão de Justiça. Se aprovado a Comissão de Justiça, vai para o Senado também, lá tem que ter o trâmite normal. Sim. E se aprovado no Senado o texto que foi da Câmara, depois vai para a sanção presidencial. Tá? Então a gente sabe que isso é um processo longo dentro da Câmara para tramitar um projeto. Acho sim que é muito difícil, né, a conjuntura que está colocada do próprio Parlamento, mas a gente conta também com a sensibilidade dos parlamentares, né, nova legislatura, os parlamentares que estão chegando. É uma questão muito sensível, né, para os ambientalistas que conhecem de perto e o fato desse projeto estar tramitando aqui, ele propicia, da forma como a gente está fazendo hoje, de que esse debate vai para a sociedade. E aí a sociedade pode também acompanhar de perto e ajudar, né, no diálogo com os parlamentares para fazer com que o projeto seja aprovado e sancionado e venha se tornar
em lei, né? E aí a gente evita de ter esse tipo de exercício militar com impacto ambiental, que é possível, sim, buscar outros lugares. O Brasil é tão grande, é possível buscar algum lugar que não tenha impacto ambiental e as Forças Armadas possam continuar fazendo os exercícios militares, que são fundamentais do ponto de vista da capacitação, do treinamento das Forças Armadas. Deputado, muito obrigada por atender o nosso convite, explicar o seu projeto aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço essa oportunidade e peço para as pessoas que estão acompanhando aqui, partilhe, divulgue esse belo trabalho que a TV Câmara sempre faz aqui. Tenho um prazer enorme de vir sempre aqui na TV Câmara. Eu conversei sobre a proposta que obriga as Forças Armadas a respeitarem normas ambientais durante a prática de tiro. Foi com o autor do projeto de lei, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.